Teremos agora o quarto painel, intitulado Nova Jurisprudência do TST, Avanço ou Retrocesso? Compondo a nossa mesa de trabalhos, temos a honra de receber Dr. Luiz Carlos Amorim Robortella e Dr. Augusto César Leite de Carvalho. Para coordenar os trabalhos, é uma honra receber a presença do excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. José Roberto Freire Pimenta, que assume a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador Flávio Campos Cooper, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na pessoa de quem cumprimento todos os demais desembargadores presentes, excelentíssima senhora ministra Kátia Magalhães Arruda, nossa grande colega e amiga do Tribunal Superior do Trabalho, senhores magistrados de primeiro grau, titulares e substitutos, senhores advogados, senhores servidores, estudantes, senhoras e senhores. É para mim uma enorme honra comparecer a este Tribunal Regional, tão importante, tão relevante no cenário trabalhista nacional, num congresso já tradicional e tão importante como é o Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, na sua 13ª edição, para apresentar e presidir um painel também que traz como tema central um tema que nos parece da maior importância, da maior atualidade, da maior relevância. A nova jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, avanço ou retrocesso, tema que tem sido objeto de várias manifestações, em congressos, em encontros, em artigos, e que me parece merecer um exame mais aprofundado em todas as suas vertentes. E cabe-me inicialmente fazer a apresentação dos senhores painelistas e, embora seja usual fazer a apresentação a cada momento que se dê a palavra, eu vou fazer justamente a apresentação conjunta para que os senhores possam verificar que realmente é um tema que, por natureza, é um tema dialético e que, portanto, vai ser examinado sob todos os seus pontos de vista. Inicialmente, vai se pronunciar o Dr. Luiz Carlos Amorim Robortella, eminente advogado, de todos já conhecido, que dispensaria maiores apresentações, mas que, de qualquer maneira, é doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, atuou como professor da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, da Fundação Armando Álvares Penteado, é membro titular da Academia Nacional de Direito do Trabalho, do Instituto Latino-Americano de Direito do Trabalho e Seguridade Social. Atuou também como membro da Comissão de Direito Social do Ministério do Trabalho e Emprego no período de 1998 a 2003 e tem tido uma atuação muito importante como profissional do direito e como professor, como doutrinador, e que vai nos trazer certamente muitos elementos para a discussão desse tema. Também atuará nesse painel meu caro colega e amigo, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, também professor doutor Augusto César Leite de Carvalho, que bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, é mestre em Direito Constitucional pela Universidade do Ceará, é mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Castilla-La Mancha e é magistrado de carreira, ingressou em 1990 como juiz do trabalho substituto da 5ª Região, posteriormente passou a atuar na 20ª Região, Sergipe, onde, depois de atuar no primeiro grau e depois como juiz convocado no seu tribunal, em 2003 foi promovido a desembargador federal do trabalho e já exerceu no biênio 2004-2006 a sua presidência. Foi diretor da Escola da Magistratura do Trabalho da 20ª Região, de 2007 até a sua posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho em dezembro de 2009, em vaga aberta para a magistratura de carreira, com a aposentadoria do ministro Rider Nogueira de Brito. Acrescento que atualmente integra também o órgão especial do nosso tribunal
e integra o Conselho Consultivo da Escola Nacional da Magistratura, a ENAMAT. E é um magistrado que tem se destacado, como já se destacava antes, agora no Tribunal Superior do Trabalho, por suas posições, pelo brilho da sua fundamentação e pela firmeza na defesa dos seus posicionamentos. Então, me parece que será uma discussão bastante proveitosa e, desde logo, eu passo a palavra ao Dr. Luiz Carlos Amorim Robortella para suas considerações pelo prazo previsto. Ministro José Roberto Freire Pimenta, professor, eu quero cumprimentá-lo pela presidir esta mesa, ministro Augusto César, que me dão a honra de compartilhar a discussão desse tema. Cumprimento a todos os desembargadores aqui presentes, ministros que estão nos assistindo, aos advogados, estudantes, procuradores, dizendo que estou extremamente lisonjeado com esse convite para participar de um evento desta envergadura, desta qualidade, num cenário absolutamente majestoso como esse Teatro Municipal de Paulínia, e certamente com um grupo de estudiosos que aqui estão voltados e interessados em aprofundar algumas questões que foram, com muita felicidade, trazidas para esse evento. E estar ao lado de dois ministros que são maiores do que os seus cargos, coisa não muito comum em Brasília, isto me deixa ainda mais envaidecido. Eu aprendi com os meus mestres que a sentença declara a vontade concreta da lei. O juiz é a boca que pronuncia as palavras da lei. Portanto, subordinado à lei, até pelo princípio da separação dos poderes. É claro que a interpretação da lei é dinâmica. Não se limita a revelar o conteúdo da norma, mas também atualiza a norma. Portanto, produz o direito. Do juiz aplicador da lei se passou ao juiz intérprete, do juiz apolítico ao juiz consciente do seu papel como poder do Estado. Podemos dizer que há uma espécie de interpretação reprodutiva, em verdade, dos textos legais. E não teria nenhum sentido um poder judiciário para servir apenas de aplicador inflexível do texto legal. A interpretação, como dizem os mestres, tem que ser recognitiva. Ou seja, o juiz, a cognição que a lei oferece é reinterpretada pelo juiz por uma recognição para que aplique ao caso específico que tem sob os seus olhos. Há uma corrente, no entanto, mais radical, que considera que a lei apenas é um projeto de ordenamento jurídico. Porque o que faz o direito é a sentença do juiz, que se confunde, portanto, nessa linha mais radical com o próprio legislador. Essa corrente extremada admite até o voluntarismo judicial, ou seja, o juiz pode adotar a decisão que quer e depois elaborar a fundamentação para adequá-la ao que já estava decidido. A argumentação jurídica, portanto, nesse caso, do voluntarismo jurídico, seria um simples pretexto, uma espécie de maquiagem para criar fundamentos objetivos. Essa supervalorização da sentença judicial acaba se refletindo até no estudo do direito. Há faculdades, universidades pelo mundo que se dedicam ao estudo dos cases apenas, deixando de lado, digamos assim, o fetichismo jurídico doutrinário. O grande juiz Oliver Holmes chegou a afirmar uma vez que a investigação jurídica nas universidades não passa de uma especulação sobre como os juízes irão decidir os casos concretos. Quer dizer, aqui nós estamos vendo assim uma posição em que ele destaca o realismo jurídico. O realismo jurídico é uma corrente filosófica pela qual o juiz tem que considerar os fatos concretos na aplicação da norma,
dando extremo peso aos aspectos objetivos da realidade fática para a aplicação da lei. Ou seja, o juiz procura dar à norma a sua utilidade social, aquela que se pretendia com a edição da norma. Eu concordo que a sentença não é uma operação mecânica. Quer dizer, o juiz não é uma máquina de subsunção do fato à norma. Mas nem por isso eu estaria disposto a admitir uma liberdade desmedida de julgar, quer dizer, uma espécie de moralismo jurídico, ou seja, recheado de boas intenções, mas que, na verdade, vai contra, muitas vezes, o texto legal. Então, eu faço algumas observações nessa linha filosófica. Primeiro, antes da sentença, o direito é incerto, mas não inexistente. Cabe ao juiz interpretar e aplicar a lei, o ordenamento jurídico pré-existente. Isso é lição de Chiovenda. Segundo, são necessários limites para que não se desvirtue a atividade jurisdicional. O risco é passar da interpretação à criação e, por fim, à revogação da lei. Quer dizer, o direito não pode depender, como diz o mestre Sata, do bom ou do mau humor do juiz, ou do que ele tomou no café da manhã. Terceiro, a lei é um instrumento de transformação social e fruto da vontade popular. Então, o juiz está submetido ao império da lei, mas, evidentemente, com aquela largueza de interpretação a que nos referimos, ele está também comprometido com os princípios constitucionais. Então, o juiz pode criar o direito a partir de princípios constitucionais para proteger direitos fundamentais, por exemplo, o que constitui uma forma de ativismo judicial. Se não quiserem chamar de ativismo, posso chamar de pragmatismo judicial. E outra conclusão, há que construir um equilíbrio entre lei, direitos e justiça. Quer dizer, esse equilíbrio fino, delicado, é que tem que ser buscado quando se fala na jurisprudência dos tribunais. Agora, não posso aceitar que haja um total ceticismo com relação à norma legal, como se eu fosse um absolutista desiludido, né? Aquele que não acredita na lei. Ora, é preciso que haja limites, portanto, quanto a essa visão do texto legal. Circunstâncias sociais, econômicas e políticas podem alterar, sim, a interpretação da lei. Eu mesmo já disse e escrevi muitas vezes que uma norma legal, numa época de prosperidade, pode ser interpretada de maneira diferente numa época de escassez, de dificuldades econômicas, para que ela possa cumprir os seus objetivos. Então, o primado da legalidade sobre o primado da legalidade oferece, na verdade, com esses temperamentos, com essa liberdade que deve ter o juiz, estabilidade e segurança jurídica. Agora, não esqueçamos, interpretação não é discricionariedade. O que é interpretar? É pensar até o fim aquilo que começou a ser pensado pelo legislador. Vejam que a lógica do razoável, que valoriza a atividade dos juízes enormemente, condena o voluntarismo jurídico e o caráter dogmático da jurisprudência. Diz ele, porque o caráter dogmático da jurisprudência não pode ser aceito por ser uma forma de conhecer o direito baseada no princípio da autoridade. Então, merece críticas para os apóstolos da lógica do razoável. As súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, que cristalizam os precedentes judiciais, cumprem uma importante função uniformizadora, considerando-se o caráter federal da lei trabalhista. Embora não sejam obrigatórias, essas súmulas são referência, que é adotada pela esmagadora maioria dos juízes, até para preservar a integridade, a harmonia e previsibilidade das decisões judiciais. Porque, em verdade, sempre nós aprendemos com o passado.
Então, os juízes são persuadidos por essas súmulas a aplicar os ensinamentos que elas trazem. Esse sistema das súmulas persuasivas é semelhante ao stare decisis do sistema do direito anglo-americano e favorece a coerência judicial e facilita a tarefa dos juízes com a aplicação automática. Mas, se tudo isso é verdade, eu identifico alguns problemas nisto. E agora que eu vou apontá-los. Primeiro, os juízes muitas vezes aplicam a súmula apenas porque vem de um órgão superior e não por considerarem a solução mais justa. Segundo, sob o prisma da lógica, a súmula é uma falácia, pois os precedentes que a originaram não significam que se possa aplicá-la sempre a qualquer caso futuro, como razão de decidir, de fazer justiça. Então, muitas vezes a aplicação da súmula é falaciosa. Terceiro, a técnica, eu peço perdão para os ministros agora de dizer isso, a técnica homogênea e coletivista da lei, merecedora de críticas por todos, a nossa legislação trabalhista dá um tratamento homogêneo a uma realidade heterogênea, e cada vez mais heterogênea. Essa técnica homogênea é reproduzida pelas súmulas, prejudicando o ideal de justiça. E o contrário também ocorre, muitas vezes, a redação das súmulas é reproduzida em textos legais, o que só confirma o caráter genérico e abstrato que elas têm, porque na medida em que uma súmula serve de base à construção de um texto legal, e às vezes é a reprodução dele, como nós temos alguns na CLT, isso confirma que a súmula também tem uma natureza muito abstrata. Então, o que acontece? Acontece que as circunstâncias do caso, em julgamento, são desconsideradas muitas vezes, não estou falando que em todos os casos, evidentemente, mas um grande número de casos, as circunstâncias concretas são desconsideradas pela aplicação direta e acrítica das súmulas. E vejam aqui um ponto que me parece importante. As súmulas têm origem no quê? Em casos individuais que foram julgados, com suas peculiaridades econômicas e sociais. Mas, quando a súmula é editada, ela passa a ter uma linguagem tão genérica que ela se desprende daquelas origens e daqueles fatos que ensejaram os precedentes que conduziram à súmula. Então, a sua generalidade e abstração é tão grande que ela é levada à aplicação para realidades que são distintas, diferentes daquelas que levaram a solução que os precedentes tomaram. Vejam que até mesmo no direito anglo-americano, quando se invoca um precedente, é preciso fazer comprovar a similaridade com o precedente para que se justifique a aplicação. Então, há uma discussão sobre a similaridade, a adequação do precedente. No caso da súmula, pela sua generalidade, é impossível fazer isso. E eu queria chamar a atenção para um outro aspecto, que é o seguinte: as súmulas são editadas em razão de precedentes. Os precedentes surgem de conflitos. Os conflitos são uma forma patológica de ver as questões sociais, as relações sociais. Quando chegam ao judiciário, elas são a patologia. Os fatos que acontecem naturalmente na sociedade não chegam ao tribunal. Só chega a patologia. A fisiologia fica lá escondida, tudo que dá certo. Aquele empregado que trabalha, entra com 15 minutos a mais, ou seja, marca o cartão de trabalho 15 minutos a mais. E também, por exemplo, por causa da fila, aquele que depois, na saída, tem 15 minutos além da jornada, isso a maioria não chega aos tribunais. Não tem consequências jurídicas. Ou seja, o juiz acaba se tornando desconfiado, porque tudo que chega às mãos dele, aos seus olhos, à sua apreciação, é a patologia. E os fatos que acontecem normalmente na sociedade, e as empresas que funcionam, que respeitam os empregados, e os empregados que por sua vez, estão com seus contratos que tem começo, meio e fim, sem qualquer expressão conflitiva.
Então, me parece que esse aspecto é importante também. Quer dizer, que a súmula ela se origina de uma patologia social, que é o conflito. É claro que as súmulas do TST têm notáveis avanços, principalmente na proteção aos direitos fundamentais. A ministra Cátia, quando eu falei isso, ela aprova. Revelando sensibilidade e compreensão da dimensão dos direitos humanos no trabalho. Mas, historicamente, e pode-se afirmar isto em face, inclusive, dos antigos e já extintos pré-julgados, que tinham força vinculante, obrigatória, e das súmulas dos últimos 50 anos, 60 anos, tem havido alguns exageros na interpretação dos textos legais, muitas vezes contra a lei ou além do que a lei quis. O famoso filósofo Bentham dizia que os precedentes, ele era contra os precedentes, ele disse que os precedentes eram uma forma de atuar sem razão, para exclusão da razão e em oposição à razão. E aí que está, essa questão do contraste da súmula com a realidade, que gera a injustiça. Com a crescente valorização dos direitos humanos, não se pode comparar hoje, a empresa de hoje, o capitalismo de hoje, com a exploração da mão de obra do século XIX. Quer dizer, as práticas empresariais de hoje trazem fortes ingredientes de respeito ao trabalhador. Não é só trabalho escravo, não é só trabalho infantil. Eu me refiro às empresas que funcionam, que respeitam o trabalhador, que são em grande número. São decorrentes o quê, essas práticas empresariais? De uma evolução comportamental, social, etc., para a qual contribuem os textos, os princípios adotados pelo direito internacional, etc. Agora, essa nova realidade, claro, não impede que haja abusos. Agora, nem porque existem abusos, eu posso pretender retomar o protecionismo antigo, o velho protecionismo da nossa CLT, que faz 70 anos. A mesma filosofia protecionista. Nós temos que ter um protecionismo dinâmico, até porque o excesso de proteção pode prejudicar. Vejam, por exemplo, quando se concedem muitas estabilidades por via da lei ou por via da jurisprudência, eu faço aumentar a contratação atípica, precária, menos onerosa para a empresa que não corre o risco da estabilidade. Então, o que acontece com isso? Eu estou protegendo demasiadamente o sistema, os empregados permanentes, à custa da precarização dos outros. Essa ideia não é minha. Miguel Rodrigues Pinheiro, que os professores conhecem muito bem, no Congresso de Sevilha, em 2009, fez uma notável exposição sobre essa questão dessa proteção que vai se somando para o emprego permanente, deixando de lado quem paga a conta são os demais, os que ficam na precarização. Então, eu gostaria de dizer que o mesmo acontece com a empresa pequena, média, grande, micro, tem que haver tratamento diferenciado. Uma súmula não permite isso, ela é genérica, tanto quanto a lei. Por isso, me parece que tanto a crítica que eu faço à legislação trabalhista, eu posso fazer também à jurisprudência, ou seja, ela deveria ser mais seletiva. Ela deveria se ocupar de matérias realmente essenciais de aplicação de direitos humanos, de proteção a direitos fundamentais da Constituição. Vejam, por exemplo, quando o TST criou regras para a dispensa coletiva. Nada mais saudável do que isso. Nós não podíamos continuar na dispensa coletiva selvagem que existia no Brasil. Este Tribunal de Campinas foi quem proferiu a decisão, que criou normas, um mínimo de civilidade na dispensa coletiva, e o Tribunal Superior do Trabalho evoluiu nessa linha e consagrou, hoje está consagrado no direito brasileiro, essa proteção à dispensa coletiva. É absolutamente necessário e louvável. Agora, é difícil conciliar, por outro lado, uma visão moderna do direito do trabalho com súmulas que, por exemplo, punem o empregador porque oferece maior conforto no transporte para os seus empregados. E para quê? Para compensar o nosso abominável e intolerável transporte público. O deslocamento até o local de trabalho, na indústria, foi transformado em jornada itinerante, o que é ilegal. Milhões de trabalhadores nas grandes cidades utilizam o transporte público por horas, caminham
por ruas, tomam elevadores para chegar ao seu local de trabalho. Não é contado como tempo de serviço. Ora, indústrias que ficam situadas em locais mais difíceis, como tem na região de Campinas, por exemplo, que não tem transporte público, são punidas por oferecer o transporte, porque é contado como jornada de trabalho esse período. Algo me parece, quando se fala em desindustrialização do Brasil, nós estamos punindo a indústria. Eu vejo que o meu tempo vai... Eu não sei se o ministro já está contando, né? Tá, muito bem. Eu tô, pelas minhas contas, são 16 minutos, é isso? Muito obrigado. Então, eu tenho só 14 agora para tentar introduzir alguma questão. E eu fui colocado aqui, na verdade, me dei em holocausto, né? Porque um pobre advogado vir aqui para discutir com 2 ministros desse quilate, né? Realmente é uma tarefa impossível. Mas eu queria dizer o seguinte, há súmulas também que merecem crítica, que impedem a concessão de intervalos durante a jornada. Ou seja, não pode conceder intervalos maiores do que a lei prevê. Mas será que vale para todos os casos? Será que não há trabalhadores que poderiam perfeitamente ter intervalos maiores durante a jornada? Então, são limitações que me parecem exageradas nas jurisprudências do TST. Por exemplo, a fixação dos minutos no cartão de pontos. Será que vale para qualquer empresa isso? Os minutos são 5 minutos, 10 minutos no total, ou seja, são coisas que realmente... Eu fico imaginando a perplexidade, ministro, de um desempregado, de um autônomo ambulante nas ruas, de um informal, ou de um trabalhador precário, todos com pequeníssima proteção legal, diante de súmulas que só fazem acrescentar e aumentar direitos do empregado permanente. Então, essa jurisprudência do TST, que revela essa tendência, invocando o princípio da proteção, da regra mais favorável, etc., me parece que, às vezes, como diz um professor Garrido Gomes, professor espanhol, veículos de subjetividade e de ideologia. Então, é uma questão que eu queria colocar. É um ativismo judicial, de certa maneira, que extrapola os limites traçados pela Constituição. De que vale a lei se ela pode ser modificada e contrariada pela vontade do juiz? Essa é a questão que se quer colocar. E o pior é que quando se edita uma súmula, é uma nova norma abstrata. Ou seja, está se criando talvez uma fonte de novos conflitos. Quer dizer, não basta o conflito causado pela norma, tem o conflito causado pela súmula também. Então, na verdade, acho que a súmula é genérica demais, ela, na verdade, desafia, ela consagra um mito que não existe, o mito da igualdade de todos. Não há igualdade. Há uma desigualdade no mercado de trabalho. A igualdade clássica, trabalho intelectual, por exemplo, como é que se pode admitir equiparação salarial no trabalho intelectual? Ou seja, são coisas... Existe até uma tese na Universidade Sorbonne sobre o direito do trabalho intelectual, preconizando um tratamento diferenciado para essa atividade. Em suma, me parece que nós temos súmulas que são rigorosamente necessárias, outras que são contraditórias, outras que são prejudiciais e algumas que são ilegais. Esta a colocação. E eu vou mencionar rapidamente, eu vou dar um exemplo de súmula que eu considero contraditória. Eu não tenho tempo para falar sobre todas. Por exemplo, a súmula... Eu vou começar por uma que eu considero prejudicial, e aqui eu sei que eu vou arrepiar as consciências. Por que é que o salário complessivo é vedado para qualquer trabalhador? Isso não acontece, por exemplo, na Colômbia. Acima de um determinado patamar de salários, é possível, sim, embutir na remuneração uma série de direitos. Não se pode pretender que esse conceito é nula a cláusula contratual que fixa percentagem para atender englobadamente. Mas será que vale para todos? Será que não há trabalhadores que poderiam perfeitamente ter essa cláusula contratual? Então, essa generalidade acaba realmente engessando, comprometendo as relações de trabalho. Uma questão que me chama a atenção é quando se proíbe, por exemplo, a concessão de intervalos maiores do que aqueles que a lei estabelece, que eu já comentei antes.
No entanto, há uma outra súmula que permite a jornada de 12 horas por 36. É uma contradição. O que é mais prejudicial à saúde? Será que é o intervalo maior que se concede ao empregado, exatamente para dar-lhe mais conforto e descanso, ou é uma jornada de 12 por 36? Então, me parece aí uma contradição. Que é evidente que isso é um processo sociológico, não é lógico. A súmula não surge logicamente. É sociologicamente que vai aparecer. Então, é natural que esses desvios, esses conflitos que podem existir do ponto de vista lógico, sejam aqui apresentados. Eu tenho, por exemplo, diárias para viagem. Diárias para viagem, se for mais de 50%, diz o TST. Então, se for mais, então todas elas passam a ser salário. Não só o que excede de 50%. Por que isso? Imagine empregados vendedores que passam o mês inteiro com diárias para viagem, tendo que fazer, num período em que tem, por exemplo, mais viagens ou mais despesas de viagens. Quer dizer, superou 50%, aquilo significa já necessariamente que existe uma violação de direitos e, portanto, passa a ser tudo em componentes. São critérios, eu sei que são critérios. Aliás, o ministro Russomano falava muito disso aqui de critérios. Por que as coisas são 10 dias, 15 dias, 30 dias? Não se sabe muito bem, e concordo que é difícil mesmo. Agora, colocar-se dessa forma assim, me parece tão mecânica, automática, se deu 50%, viola até a lei, porque a lei diz que até 50% não é salário. Então, exemplos que eu quero dar, mas nos minutos que agora me restam, que são poucos, eu não tenho tempo de fazer. Então, muitas súmulas eu considero que incidem. Por exemplo, por que as horas extras não podem ser suprimidas, a não ser pagando uma indenização? Por quê? Enquanto que o empregado de confiança pode ter o seu salário suprimido quando ele reverte a carga efetiva anterior. É uma contradição. E por que alguém que deixa de fazer horas extras, portanto, tem mais tempo para participação, você favorece o mercado de trabalho, isso significa um encargo para o empregador? Por que ele tem que indenizar? Que princípio é esse da estabilidade financeira? E se aplica a todos? Será que a todo mundo se aplica? Pode ser que se aplique a um caso ou outro, mas a todos, de maneira geral e refletida, me parece altamente questionável. Quero chamar a atenção, dizer que a súmula 277 do TST, que de recente, ela me parece realmente violar princípios assim básicos da negociação coletiva. É uma sacralização de direitos individuais que se faz com a súmula quando se diz que eles se incorporam ao contrato individual de trabalho. O acordo coletivo não pode ter a vocação da eternidade. Ele tem um prazo de duração. Toda a doutrina europeia é nesse sentido. Quer dizer, quando você incorpora a cláusula individual ao contrato de trabalho, você está dificultando a negociação. E depois, a lei se incorpora ao contrato de trabalho. Por exemplo, a lei hoje é de férias de 30 dias. Se houver amanhã uma lei dizendo que as férias são de 20 dias, os empregados continuam tendo direito a 30? Não. E a norma coletiva é exatamente como a lei. Ela tem que vigorar naquele período, ela é revogada, não pode, ela vale pelo período de tempo em que esteve em vigor. Passado esse período, tal como a lei revogada não pode se aplicar retroativamente, e é o que acontece com a convenção coletiva. Me parece que há uma incongruência. E digo mais, imaginem empregados que estão beneficiados por uma atual convenção coletiva, que vão para a Assembleia para discutir a nova futura convenção. Ora, para eles, pode até modificar, porque se está incorporado, eles vão prejudicar os futuros. Se fizerem uma nova convenção com cláusulas inferiores àquelas que estão valendo para estes empregados, que estão decidindo na Assembleia, essas cláusulas só se aplicarão aos outros, não a eles. Então, nós vamos dividir os trabalhadores em dois tipos, aqueles que são antes e os que vieram depois. É uma incongruência, quer dizer, é uma incongruência que quem vai decidir os direitos dos futuros empregados são aqueles que são beneficiados pela atual convenção coletiva. E podem perfeitamente, se quiserem, flexibilizar os direitos dos outros, mas não o seu próprio, porque a súmula diz, não, estão incorporados os direitos ao contrato individual. Então, a questão realmente que tem merecido da doutrina, isso não é novidade, eu acho que, evidentemente, que os ministros do TSE são todos professores, sabem que essa matéria, na doutrina, é extremamente delicada e muito discutida. Eu estou encerrando,
nesses últimos minutos, para dizer o seguinte. Louvo as súmulas do TST que estabeleceram a estabilidade provisória para a gestante e para o acidentado no trabalho, quando estão no contrato de experiência. Louvo porque não se pode interpretar a Constituição a partir da lei ordinária. Quando a Constituição diz que é vedada a dispensa arbitrária da gestante, por exemplo, na verdade, isso é uma linguagem constitucional. A Constituição é um documento político, não é jurídico. Quando ela diz, porque muitos argumentos contrários a essa súmula são de que não, a Constituição só veda a dispensa arbitrária, e o contrato de experiência não é dispensa arbitrária, é final do contrato. Então, portanto, não se aplicaria à Constituição essa norma. Ora, é uma visão data vênia pequena, canhestra do fenômeno constitucional, da norma constitucional. A norma constitucional é muito mais que isso. E eu digo a vocês uma coisa, se o direito do trabalho não servir para proteger a gestante no contrato de experiência e o acidentado no trabalho, então não serve para nada. Porque se há categorias, se há pessoas que estão frágeis e que dependem da proteção dele e que ele deve dedicar, é isto. Portanto, eu proponho que o direito do trabalho, que o TST seja mais seletivo na produção das súmulas, que ele tenha, sim, uma preocupação com os direitos humanos, com os direitos fundamentais, mas que ele se abstenha de criar normas tão genéricas que podem criar terríveis injustiças e desigualdades diante de um mercado de trabalho tão heterogêneo. Muito obrigado a todos e fico muitíssimo feliz, mais uma vez, por ter sido convidado ao presidente Flávio Cooper, que conheço há tantos e tantos anos, e só por isso talvez ele tenha me convidado. E agradeço demais a atenção que todos dedicaram à minha exposição. Muito obrigado.